E aí, galera, tudo beleza com vocês, meus queridos e minhas queridas? Como é que estamos nos exercícios de perspectiva artística? Tá tudo beleza? Tá lá, vamos só recapitulando aqui para quem está acompanhando mesmo. Essa é a aula 3, né? A gente trabalhou a perspectiva com 3 pontos de fuga, né? 4, na verdade, ou 5, eu expliquei, né, sobre isso na aula. Ou 6, tem um ponto atrás, né? A gente trabalhou um exercício que foi a cadeira, né, que era a representação dela entre o nível do olhar, e trabalhamos uma carrocinha, que fica abaixo do nível do olhar. Hoje vamos trabalhar mais um exercício e pronto, a gente fecha essa primeira parte, que é a parte da construção do cubo. A gente começou a perspectiva artística, a gente precisa entender essas formas básicas, né? São as 5 formas básicas, né? Cubo, pirâmide, cone, cilindro e esfera. Então, para entender, cada vez que eu der uma aula, a ideia é que eu faça 3 exercícios e vocês acabam treinando comigo, né? E pratica. Quanto mais a gente representa, mais a gente consegue associar. O legal é que com o tempo a gente não vai precisar fazer isso sempre. A ideia é que vocês consigam internalizar essa construção, essas instruções auxiliares, para que quando a gente for representar qualquer coisa no papel, fique claro, né, a representação, fique mais fácil. O entendimento das linhas que ajudam na construção, né, os pontos de fuga de cima e de baixo, um lado, outro, fundo, trabalhar com um ponto de fuga para representar bem, 2, 3 ou mais, a ideia é que realmente isso se torne mais fácil essa representação, né? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu fiquei pensando sobre. Porque assim, eu estou tentando me privar de fazer qualquer tipo de coisa, porque tem tudo, assim, quase tudo sempre tem algo irregular, algo arredondado, nunca é tão plano, né? Então estou tentando, assim, me segurando para ver o que é que eu faço que não tenha nada de muito circular, para seguir o padrão do desenho que é o cubo. Eu fiquei imaginando aqui a gente fazer alguma coisa assim que normalmente a gente não presta atenção, que é um semáforo, trabalhar uma forma, né, de um poste com um semáforo. Talvez uma caixa de energia, não sei. Mas vamos lá, vou imaginar a linha do nível do olhar abaixo do nível do olhar, né? Então vou trabalhar o desenho dela bem aqui embaixo. Minha linha do nível do olhar. Imaginando esses pontos fora do papel, que eu consigo mais espaço, né? Quanto mais distante eu deixar esses pontos, mais se eu vou deixar muito perto os pontos, eu vou ter pouco espaço para trabalhar a distorção. Quanto mais distante eles estiverem, eu consigo deixar mais espaço por causa do ângulo das linhas auxiliares, né? Então eu vou imaginar um ponto de fuga, né? O ponto de fuga. Eu fiz a seta, era o P, que loucura. Vamos lá. Ponto de fuga do lado direito, uma seta para cá, e o ponto de fuga do lado esquerdo. Tá. E vou imaginar um ponto de fuga cá embaixo, né? Um ponto de fuga aqui embaixo, inferior, e um ponto de fuga superior. Eu poderia dizer que é o ponto de fuga 1, 2, 3, 4, não sei. Tanto faz. Tá. Então eu vou começar o quê? Eu preciso representar o poste. Né? Eu vou começar fazendo o poste, só que assim, gente, o poste aqui ele é uma forma cilíndrica. Eu não vou trabalhar ele total. Eu não expliquei nada sobre formas arredondadas, né? Eu vou tentar ser mais assim breve na explicação dele possível, só para ter ele representado. Então, eu vou imaginar linha linha auxiliar, um ponto qualquer, vou determinar um ponto aqui qualquer. Então eu vou ter uma linha auxiliar para o lado esquerdo, né? Linha auxiliar para o lado direito. Vou determinar uma distância para ser a espessura desse poste. Lá em cima, né, ele está bem mais estreito, descendo ele vai ficar maior. Então, aqui acho que está bom. Ligo também o ponto de fuga mais uma vez para o lado esquerdo, né, porque essas são as linhas auxiliares que vão fundamentar a estrutura do cubo, um paralelograma em perspectiva aqui. Dou uma distância aqui também qualquer, ligo ao ponto de fuga e eu vou ter essa distância aqui já distorcida, né, em perspectiva, indo para o fundo. Pronto. E aqui eu já sei que é o início para eu começar a representar essa estrutura. Bom, como eu sei que precisa de um ponto de fuga lá em cima, eu vou trabalhar com 3 pontos de fuga, eu preciso distorcer isso lá para cima e para baixo, talvez, se passar do meu nível do olhar. O que é que eu vou fazer? Eu vou achar o centro do quadrado em perspectiva. Ligando os 2 pontos, e eu acho o centro. Aqui está o centro. Quase que coincidiu aqui com
com essa diagonal. Vamos supor que tenha coincidido. Eu vou fazer uma perpendicular à linha do nível do olhar, NO aqui. Vou fazer uma perpendicular. E essa linha ela vai me ajudar a representação desse poste para eu construir o semáforo. Então, eu vou determinar um ponto que está bem distante, e esse ponto bem distante, quer dizer, se eu colocar o ponto logo aqui próximo, a curvatura vai ter um ângulo mais acentuado aqui, né, para representar o poste. Eu não quero isso, não precisa. Vou trabalhar com um ponto que estivesse mais distante, e aí com isso a angulação é mínima, mas existe. Ó, trabalhar uma angulação mínima, mas existe. Do outro lado a mesma coisa. A distorção bem leve, mas existe, porque o ponto de fuga está bem distante dessa minha altura do nível do olhar. Aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter um círculo, eu vou ter uma elipse, na verdade, que é um círculo em perspectiva. Né? Eu não vou mostrar como é que, tipo assim, como se consegue representar, eu vou só fazer aqui, mas logo a gente vai chegar nessa aula aí. É só para não ficar sem, né, aqui, sem a representação. Eu quero fazer não é nem isso. Quero fazer, aí eu vou imaginar esse ponto, quer dizer, já estou fazendo até já no automático. Na verdade, eu fiz isso aqui, eu teria que representar aqui embaixo, ó, passou do nível do olhar, eu já começo a ter uma distorção para o lado inferior. Eu vou imaginar outro ponto lá embaixo, essas linhas já vão estar aqui, né, com outra inclinação. É por isso que a gente tem esse entendimento do globo ocular, a gente tem esse entendimento da visão esférica. Por que nosso olho é esférico? Porque a nossa visão ela é assim também. A nossa visão, a nossa retina, esse entendimento aqui de visão, você tem uma sempre com curva, é sempre uma visão com curva, tanto na horizontal quanto na vertical. Então é um entendimento curvo. Eu tenho esse entendimento e essa noção, né? Sei lá, que eu acredito que tudo seja assim, com curva, não é só linha. Você distorce. É por isso que tem aquelas. Pronto, câmera de fotográfica. Você usa aquelas lentes de câmera fotográfica. Elas não distorcem a forma. Quando você coloca tem aquela grande angular, né? Que ela faz o desenho ficar totalmente arredondado, tanto para um lado quanto para o outro. Então, essa é a ideia. Aqui a gente faz porque precisa se representar de uma maneira mais clara. Mas eu acredito que tudo isso tenha um efeito levemente curvo, tanto para os lados quanto para o eixo esse eixo vertical, né, para cima e para baixo, e também do fundo e para frente. Mas aqui vamos fazer como se fosse linha, e no final a gente dá uma angulação. Ó. Vamos fazer como se fossem linhas retas, e no final a gente dá uma angulada, porque foi daqui que a gente começou a mudar a nossa visão e olhar o lado de baixo. Mas tudo bem. Vamos supor que ele pare aqui, que esse poste aqui seja já o chão. Ligo ao ponto de fuga nesse mesmo ponto, tento imaginar esse mesmo ponto do lado esquerdo, esse mesmo ponto do lado direito, né, o ponto que está coincidindo essa. Com isso eu vou achar mais dois pontos. Esses dois pontos eu ligo para o ponto de fuga oposto, né, e com isso eu vou ter aqui o local, o quadrado em perspectiva, é um quadrado aqui, que virou um retângulo em perspectiva, é o ponto de trás aqui também, tem uma aresta aqui atrás. E com essa forma em perspectiva, eu tento imaginar a outra elipse, que é a elipse oposta a essa daqui. E aí sim eu iria trazer, foi o que eu estava fazendo aquela linha, parei, né? Fazendo essa linha até esse ponto. Ele vai ter uma leve curva aqui e aqui também. Eu acho que seria mais bonito se esse poste fosse mais para cima, né? Pela estrutura e a proporção que ele tá. Achando que ele tá muito grossinho aqui. Acho que ele poderia continuar aqui. Imaginar que ele vai embora e eu não vejo. Pode ser também, não tem problema. Então vamos lá. Eu vou determinar uma altura. E nessa altura aqui eu quero fazer uma outra seção, um outro quadrado desse, seccionando como esse aqui em cima, como este outro aqui embaixo. Eu vou imaginar aqui assim, ó, quase um pouco mais acima do que eu sinto. Tem um ponto. Desse ponto agora eu vou ligar o ponto de fuga mais uma vez, os dois lados. E com isso eu tenho mais um espaço, né? Marcando aqui o espaço de um novo quadrado. Pego esses dois pontos, ligo ao ponto de fuga oposto. E eu vou ter mais as outras duas arestas escondidas
E eu consigo já visualizar outro quadrado meu aqui. Ó. Nesse quadrado, novamente, eu vou trabalhar o esquema de se construir círculo e elipse. Eu vou explicar isso depois, agora eu vou fazer de qualquer jeito, só para ficar aqui representado. É por isso que eu tô tentando me segurar para não fazer nada arredondado, né? Porque não chegamos na aula do arredondado, mas vamos lá. Vou imaginar outra curva dessa aqui embaixo, como se fosse outra seção, né? Só para não desenhar e deixar o desenho mais sujo. Vou imaginar outra seção com isso aqui, porque aqui seria o quê? Seria a braçadeira que eu vou trabalhar e sustenta essa haste para representar o semáforo. Né? Vou botar um semáforo aqui na frente. Então, o que eu faço agora? A partir do centro desse retângulo aqui, desse ponto, eu vou ligar o ponto de fuga, prolongar, e eu vou imaginar a inclinação que ele vai fazer aqui para frente. Pronto, vou fazer a mesma coisa na parte de baixo, que eu imaginaria que teria outro retângulo aqui, né? Aqui embaixo, mesma coisa, ponto de fuga e prolongo. E com isso eu tenho aqui, eu posso fechar como um cilindro mesmo, ou como uma forma retangular. Acho que cilindro é mais interessante. Eu vou imaginar um cilindro, ó, linha em distorção, ponto de fuga, ligo ao ponto de fuga, ligo ao ponto de fuga, dou uma distância. Na verdade, ó que legal, tudo é a perspectiva, né? Como eu comecei partindo do centro dessa aresta, o meu cilindro aqui, ele está no meio também. Essa linha seria um corte no centro do cilindro. Prolongaria um pouco mais para cima, aqui essas linhas, e trabalharia a curva tanto de um lado quanto do outro. E assim eu teria ele centralizado nessa minha braçadeira, né? Vocês conseguem visualizar? Ele começa exatamente desse centro, né? O que eu estava dizendo? Ele começa exatamente do centro. Então o que acontece? A linha auxiliar, ela está cortando, seccionando esse cilindro exatamente no meio. Então, uma curva para um lado, uma curva para o outro. Aí mais uma vez, ponto de fuga, e com isso eu tenho o espaço, é exatamente o espaço que eu vou trabalhar a seção da braçadeira. Então pronto, eu tenho o poste aqui, a braçadeira, e aqui dentro eu vou trabalhar esse semáforo, não trabalhei ele aqui, não sei o quanto eu colocaria, se eu colocaria para baixo ou para cima, vou colocar ele para baixo, vou colocar como se ele estivesse preso aqui, e descendo, né? Então o que é que eu faço? Linha, tudo que tiver na vertical tem que estar associado a esse ponto de fuga que está distorcendo tudo para cima. Então há uma curva, não é uma linha realmente em 90 graus, não é perpendicular ao nível do olhar. É uma linha com uma leve ondulação para cima. A mesma coisa do outro lado aqui, ó. Deixa um pouquinho maior. Aqui, pronto. Do outro lado a mesma coisa, ó. Vai, desce. Pronto, determinei a altura, eu quero que essa seja a altura. Ligo ao ponto de fuga da direita, prolongo. E aí vamos fazer o seguinte, eu vou determinar que é só uma placa e tem uma espessura aqui. Essa espessura eu vou fazer a mesma coisa, eu vou trazer esses pontos ao ponto de fuga do lado esquerdo, ó, aqui, aqui e aqui linha ligando ao ponto de fuga superior, aqui ao lado direito, né, ponto de fuga direito, e com isso eu fechei essa área. Vou trabalhar um corte aqui no meio. Como é que eu faço um corte aqui no meio? Ligo os dois vértices, eu acho o centro, a partir desse centro ligo ao ponto de fuga, prolongo, determino uma distância tanto de um lado quanto do outro, que aqui dentro eu quero encaixar os três círculos, né, com os feixes de luz do semáforo. Então, dou uma distância qualquer para um lado. Vou tentar imaginar essa mesma distância para o outro, que ela vai ficando menor. Ela tem uma tendência a ficar menor. Como é que eu faço ela de maneira correta? Eu tenho o centro, tenho um ponto superior, ligo esse ponto ao centro, prolongo, e eu terei ele em verdadeira grandeza, ele em distorção, em perspectiva do outro lado, né? Veja que ele já fica um pouco mais estreito. Isso é uma regra básica da perspectiva. Pronto, fechei aqui. Vou dividir isso aqui em 3 partes iguais. Aí eu posso usar o olhômetro mesmo aqui, ó. Uma distância, outra, levando em consideração que está tudo distorcendo para cima, daí para os lados. Vou ligar essa distância aos pontos de fuga da direita para cortar esse retângulo aqui nesse espaço. Pronto, então aqui eu já tenho onde trabalhar uma primeira elipse, uma segunda e uma terceira. Olha, eu vou desenhar sem explicar, porque isso aqui ainda não falei para vocês, mas né, eu acho que vai ficar claro aqui. Eu vou trabalhar uma elipse aqui, vou imaginar uma elipse aqui, uma outra elipse aqui e uma outra aqui embaixo.
Dentro dessas elipses aí eu vou trabalhar uma proteção para elas, né? Eu faço aquela capinha que fica aqui que protege ela. Tudo que tiver para frente, né, vai ter a distorção para o lado esquerdo. Tudo que tiver para esse lado daqui, né, o lado, quer dizer, no lateral e frente. Tudo que tiver na lateral, ponto de fuga da esquerda. Tudo que tiver como se fosse para frente, ponto de fuga da direita. Então, essa lateral, que é essa capa saindo aqui de dentro, eu vou trabalhar sempre com a distorção para o lado esquerdo. Então, eu vou colocar aqui, ó, linhas auxiliares para lá, para lá. Do outro lado também, ó, aqui embaixo pode ser, aqui também. Veja que todas as linhas elas têm uma tendência a seguir o ponto, então ela tem uma curva, ela não segue todas em paralelo, né? Veja que há uma distorção, o do ângulo. Esse ângulo ele vai fechando, à medida que for descendo ele vai fechar, à medida que subir ele vai abrir. Então é isso, ó. Vamos lá, vou imaginar que até o meio de cada círculo desse aqui eu tenho uma proteção. Esse meio aqui também, que ele é encontrado, ó, a partir do momento que eu vou para o ponto de fuga. Mais assim. Então aqui eu tenho essa linha auxiliar, essa daqui, na ponto de fuga, essa daqui de baixo, essa daqui. E com isso agora eu vou determinar a distância aqui em todos esses. Vou determinar no primeiro aqui. A partir daqui eu vou encontrar todos os outros em cima porque vou ligar o ponto de fuga superior e com isso eu vou ter esse ponto aqui e aqui. E agora como eu faço para encontrar ele no espaço de baixo? Simplesmente ligando o ponto de fuga do lado direito. E eu vou ter ele aqui. Esse vai estar mais ou menos aqui. E esse daqui é fechando, mas veja como vai fechando. Então essa seria a abertura para eu trabalhar o próximo círculo aqui, ó. Mas preciso de mais uma linha auxiliar aqui, ó. Essa daqui de cima. Ponto de fuga. Essa aqui também, ponto de fuga. Essa aqui também, ponto de fuga. O que eu estou fazendo com isso aqui? Eu estou criando aquela projeção de proteção da representação do semáforo aqui, ó. Pronto, seria isso aqui. Assim, tem muita linha aqui, mas a intenção é que vocês entendam que existe uma noção de construção, para que fique fácil esse entendimento aqui, que a gente consiga fazer de maneira clara, né? Não preciso deixar tudo tão lindo, não, mas o importante é a construção. Bom, talvez se eu fizesse uma caixa aqui daquelas caixas de energia, né? Colocasse alguns fios aqui, outra abraçadeira aqui, talvez outra abraçadeira aqui, talvez alguns fios passando por trás, descendo aqui direto. Eu colocaria outra caixa aqui na frente, em perspectiva. E eu trabalharia alguns fios, isso aí seria legal. Todos em perspectiva também, Bom, é só uma representação, né? A ideia é que seja um treino, é um exercício, para que a gente tenha mais algo para que a gente possa exercitar. Mais um exercício. Aqui, não sei se eu faria algo assim. Luz e sombra aqui também é importante agora. É importante um pouquinho de luz e sombra. E aí não vou também fazer isso porque agora não tem necessidade, porque eu não trabalhei ainda a volumetria com vocês. Mas pelo menos para ficar meio explicado aqui, né? Meio explicado. Beleza, pessoal? Uma aulinha rápida. Acho que foi mais rápida que as outras. Mas era só a mesma representação aqui de mais um exercício. Próxima aula já vou poder trabalhar a próxima forma, né? Com isso a gente acaba a primeira etapa do desenho em perspectiva, que foi a construção do cubo com os 3 pontos de fuga, com 1 ponto, 2 e 3. Beleza? Um abraço para vocês, bom exercício aí e até a próxima.